nessa sua lida, nessa nossa lida com o dinheiro. Para nós delimitarmos melhor, então, e administrar nosso dinheiro, a melhor metodologia, obviamente, é ter o planejamento. E o planejamento é por meio de uma peça chamada orçamento, né? Então, o norte é usarmos um orçamento, que é a previsão futura que vamos receber e o que vamos gastar. Tem esse pensamento aqui do John Beckler, né? As pessoas não planejam fracassar, né? Elas fracassam por não planejar. Ou seja, o forte é o planejamento. Ninguém vai planejar fracassar, não é isso? Então, precisamos sempre planejar. E planejar é pensar no futuro. Nessa questão da relação com o dinheiro, é termos um orçamento. Sempre listar da maneira mais simples possível, né? Seja numa agenda, num papel ou num aplicativo, as suas entradas de recursos e a saída de recursos. Mas, às vezes, a gente não sabe nem como está. Aí você tem uma dessas técnicas. Qual é a primeira técnica? É que nós passemos pelo menos 3 meses registrando nossos gastos para saber para onde está indo nosso dinheiro. Precisamos saber onde é que eu estou colocando meu dinheiro. Não adianta abusar da memória que nós não vamos conseguir lembrar. Precisa registrar. As empresas fazem isso. Imagina, qualquer grande empresa que fatura milhões por dia, todos os centavos são registrados, né? Então, precisa ser registrado. Então, nós podemos anotar numa agenda, num caderno, que vai ser muito útil, com certeza. A gente passa uns 3 meses fazendo isso. Eu fiz isso, né, a título de prática, e quando eu percebi, tinha despesas que eu não acreditava. Que um determinado mês eu percebi, eu gastei R$900 com medicamento, né? Aí, nossa, R$900. Tem mês que é 600, tem mês que é 500. Então, você não percebe. Se nós não registrarmos, não vamos perceber. Agora, é ideal também nós separarmos por área de gastos. Parecido como faz o governo, né? O governo, ele é um método, por sinal, aplicado no Brasil, tanto federal, estadual, municipal. Há uma divisão dos gastos do governo, como fosse uma pizza de 28 fatias. Né? São 28 funções, se chama isso de funções. Saúde, educação, transporte, lazer, então o governo faz isso. O ideal é que nós façamos para nós também, coisa parecida com a administração pública, né? Separar por funções. Como é que está aqui meus gastos com saúde, com educação, curso, né? Treinamento, compra de livros, né? Transporte. Hoje combustível está muito caro, né? Então vai com certeza aumentar seu gasto nessa função transporte. E assim sucessivamente. É como se fosse um ministério lá na nossa casa, só que o ministro da Fazenda, né, vai ser nós, né? E você pode até dividir lá esses ministérios na família. Você vai cuidar disso, seria bom, né? É uma espécie de ministério, realmente. Nós temos que cuidar da parte da Fazenda, que é o mais difícil. Então, nesse controle, hoje nós temos diversos aplicativos, como eu falei. O Banco do Brasil você tem conta no Banco do Brasil, ele já registra para você com o que você está gastando. E tem os aplicativos. Se você fizer uma pesquisa nesses famosos apps, tem demais. Tem o Olivia, o Organize, a própria planilha Excel tem esse dashboard que é muito utilizado. Por sinal, foi até o Nilson, um colega aqui da subseção, né, de Floriano, que a gente estava falando um pouco disso, já depois desse planejamento desse evento de hoje, e ele interagiu comigo e até me apresentou aqui esse dashboard, né, do Excel, que o Nascimento Reginaldo deve conhecer. Então, esses aplicativos, eles facilitam muito a nossa gestão. Agora, outra coisa importante, nós temos que estabelecer limites, né? Se a nossa remuneração é X, nós só precisamos gastar X, né? E não Y. E esse limite vai estar lá, então, colocado na planilha. Enfim, nessa planilha de gastos, tem umas despesas que elas são muito perigosas, que a gente não percebe, que a gente chama de despesas fantasmas, né? Então, nós precisamos cortar gastos com essas despesas fantasmas. A gente pode até
fazer um exercício disso aí depois no final de semana, eu sugiro esse exercício, eu já fiz isso. E anotar aquela despesa do dia, à noite, você chega em casa e começa a anotar alguma despesa que você fez no dia que seria despesa fantasma. Que eu tenho que fazer isso como é interessante. Bobagem que você gastou sem perceber. Às vezes você chega num caixa de uma farmácia, de um supermercado, ou de um fast food, qualquer local desse. Normalmente no balcão ali, próximo ao caixa, vai ter algo que eles vão lhe oferecer, né? Uma barrinha de chocolate. Aquele produto ali que de repente você pega é uma despesa fantasma. E às vezes, ali no caixa, que você emocionalmente, né, decide comprar aquilo, isso aumenta até 5, 10% do valor da compra principal que você ia fazer, que nós vamos fazer, né? Então, essas são despesas muito perigosas, essas despesas fantasmas, né? E nós, então, precisamos sempre estar atento para isso, porque as ameaças são constantes. Agora, como você já fez aqui essa observação, nós não adianta ficar só fazendo cortes de gastos para equilibrarmos o orçamento, né? Nós precisamos também ter que buscar outras receitas, porque se cortarmos demais, vamos começar a cortar o necessário, aí não vai valer a pena. Buscar os dois lados da moeda, cortar gastos desnecessários, despesas fantasmas, né? Mas também ter receitas, outras receitas. Então, para o equilíbrio orçamentário, não vai bastar apenas fazer esses cortes. Esses novos ganhos são outras receitas, a gente chama de renda extra, né? E tem diversas formas que nós podemos fazer uma renda extra, seja com aulas particulares, venda de produtos, né? Às vezes, tem gente que tem como hobby, as mulheres têm mais até essa facilidade de fazer um produto e vender, né? E fazer aquela renda extra. Então, um dia tem 24 horas, nós passamos apenas 7 horas no nosso trabalho, né? Então, ainda falta 14, tem 14 horas sobrando. Então, com 14 horas, a gente pode fazer muita coisa como renda extra, né? E faz bem, inclusive, para esse lado emocional. Como eu falei, tem pessoas que fazem um produto artesanal e é bom vender aquele produto. E, obviamente, essa renda extra é importante que seja reaplicada e não gasta com... Porque não vai valer a pena fazer uma renda extra e gastar com despesa fantasma, né? Mas não vale a pena, né? Nós precisamos criar aí um efeito PG. Todos nós precisamos de renda extra. Inclusive as empresas fazem isso. Toda empresa faz renda extra. Não sei se vocês já perceberam, quando nós entramos lá num grande supermercado desse, seja o exemplo do Bom Preço, desse extra, ali nem entrar naquele corredor principal, tem várias lojas, que as lojas não são do grupo. Ali tem outras lojas, Boticário, uma casa lotérica. Todos aqueles pontos são alugados, né? Será se o extra precisa de um aluguel, de uma sala daquele tamanho, né? A gente pensa que a princípio não precisaria. A gente nunca pensa que precisa de uma renda extra. Pois o supermercado, no caso o extra, né, por coincidência, eles fazem isso. Qualquer grande supermercado vai ter lojas lá funcionando. E eles estão faturando com aluguel. Faz parte, né, dessa dinâmica da economia. Então, empresas ou nós, é importante termos as rendas extras. No nosso trabalho, nós temos uma remuneração fixa, mas alguns itens podem ser considerados uma renda extra, né? Como um serviço extraordinário, como o próprio nome está dizendo. Uma própria função de confiança, ela pode ser uma renda extra, porque ela não é permanente. Se nós tivermos essa capacidade de mantermos essa como renda extra, né? Seria uma alternativa, né? Até de você um dia se beneficiar mais disso. Então, essa concepção de renda principal e renda extra é de suma importância. Daqui a pouco a gente começa as perguntas para a importância dessa dinâmica com vocês. Então, falando de planilha orçamentária, e um pouco mais de números, embora de uma maneira bastante singela. A planilha vai ter receitas e despesas. Você pode fazer isso no Excel, do seu modo, ou utilizar esses grandes aplicativos. Então, as receitas é o vencimento, é o salário, no caso de um empregado seletista, um colaborador seletista, não é? Da mesma forma. Gratificações, rendas extras, renda passiva, aí na visão dos financistas, dos coaches financeiros, né?
você está ganhando sem trabalhar. Essa é a melhor renda. É o que se busca, é a renda passiva. As pessoas que buscam a independência financeira com base nessa renda passiva, né? Independência financeira, na verdade, já adentrando aqui um pouco disso, é você ter renda passiva superior aos seus gastos. É a melhor coisa da vida. Nós que trabalhamos, a princípio, quando nos aposentarmos, né, lá a nossa renda vai ser uma renda passiva, porque nós não estamos trabalhando. Renda ativa é que nós temos que trabalhar para receber. E renda passiva é receber sem trabalhar. E essa é a melhor renda. Ou seja, é nós colocarmos o dinheiro para trabalhar para nós, e não nós trabalharmos para o dinheiro. Esse é o mundo ideal. Agora, é um passo a passo que precisamos fazer ao longo de N anos, né? Não dá para se fazer a curto prazo. Mas o importante é você ser otimista e começar devagarinho, né? O importante é sempre começarmos. Então, a renda passiva lá dos seus investimentos, né? Se você tem uma casa alugada, um ponto comercial alugado, chama isso de renda passiva. Os imóveis são muito bons para isso. E aí vai gerando receita e você não está mais trabalhando, né? Conheço, tem alguns colegas, né, que atuam muito nessa área e é muito interessante. E a despesa você vai registrar como plano de saúde, remédios, combustível. Nessa pandemia, né, são itens que ficaram, né, caríssimos, né? Plano de saúde, remédio e combustível também. E aí é nessa hora que se precisa fazer um rebalanceamento. O que se pode fazer para equilibrar isso? E esse levantamento a gente faz, como eu falei antes, por área. Educação, saúde, lazer, alimentação, como eu falei, a exemplo aí do governo. Até que é um exemplo bem simples, que depois cada um de nós podemos fazer esse exercício em casa. Listar cada área principal, né, que a gente, né, coloca nossos recursos, né, converge os recursos, para termos uma dimensão dos nossos gastos. Exemplo, transporte. Eu falei que está muito caro agora. O ideal é sempre dividir em dois grupos, os obrigatórios e não obrigatórios. Tem despesas que não temos como fugir dela, né? E tem umas que não são obrigatórias. As obrigatórias é a ideal para nós termos atitudes de cortar ou diminuir. Um exemplo aqui do transporte. O IPVA. Temos que pagar sempre IPVA. Ela é obrigatória. É considerado fixa, né? Tem todo ano, embora a gente possa... Ela é anual, mas se você dividir por 12, você vai... Se o seu IPVA é R$ 1.200 ao ano, é como se fosse R$ 100 ao mês, né? Então, é como se fosse uma despesa fixa ali, mensalmente, né? Você considerar que todo mês vai pagar aquele IPVA. É até bom para se planejar para o ano seguinte, né? Você guardar R$ 100 todo mês, para o próximo ano pagar o 1.200 do IPVA. É uma despesa fixa, obrigatória. Mas aí tem as variáveis, o combustível, que está muito caro agora, a manutenção do veículo. Essas daqui não tem como fugir, né? Você pode fazer é tentar aí diminuir os percursos, mas não adianta, né? A não obrigatória é um exemplo, é pagar uma empresa de rastreamento, um seguro do veículo. O veículo é não obrigatório, você faz se preferir, né? Mas ela é fixa também, né? Que você paga o seguro, nós pagamos o seguro para um ano. Então, é como se fosse linear. Todo mês você paga lá aqueles R$ 200 por mês para dar 2.400 no ano. É uma despesa fixa. Variáveis, estacionamento, né? No caso do transporte, se você vai ao shopping, está pagando estacionamento. Então, são despesas variáveis. Tem pessoas que até pensam, poxa, se eu já pago o seguro, então eu não vou pagar o estacionamento, né? Se roubarem meu carro, o seguro vai pagar o carro, né? Então, alguns fazem isso. Mas a gente acha sempre baratinho e termina pagando. Só que esse baratinho, né, de R$ 4, R$ 6, cada vez que você vai no shopping, imagina durante um ano quanto você não gastou. Então, essas despesas, elas enganam. É uma outra atividade também que é interessante sempre a gente fazer. Eu já fiz isso. Eu fiz um levantamento dessas despesas não obrigatórias, fixas, né? Especialmente as fixas, as variáveis,
Às vezes é mais difícil. A gente pode reduzir muito. Eu fiz um levantamento, eu consegui diminuir R$ 2.000 de um ano, obviamente. Em um ano, mas é muita coisa, R$ 2.000 em um ano. Uma TV por assinatura, você pode mudar o pacote, você pode mudar aí esses links de internet, né? Vemos hoje que a competitividade está muito grande nas empresas aqui na internet. Tem várias opções, 100 mega, 200 mega. Então, isso você pode diminuir muito, não é? Então, várias despesas podemos cortar. E, às vezes, a gente gasta que não percebe. Contas bancárias. Às vezes, nós percebemos, nós temos 3 contas correntes. Por que você tem 3 contas correntes, né? Em um banco? Os bancos privados, a taxa de manutenção de uma conta é elevadíssima. Cartão de crédito, ele tem anuidade, você pode buscar um cartão de crédito, se você vai usar o cartão de crédito. Se você tiver um perfil de usar, usa. Agora, se não tem, é melhor não usar. Assinatura de cartão de crédito. Então, você soma tudo isso, pode ter certeza que é R$ 2.000 ou R$ 3.000 por ano. E você poderia fazer várias coisas, né? Então, é isso. Essa planilha seria nesse sentido. Aqui quase fechando para a gente já abrir para perguntas. Olha, falar de receita e despesa, então é uma economia, né? Pessoal e familiar, que nós estamos vendo aqui nesse gráfico. Se nós, por exemplo, ganhamos R$ 8.000, né? Essa linha é o limite. Então, eu não posso ganhar 8 e me comprometer com R$ 10.000, porque eu não vou ter esses 2.000 para pagar. Se minha média de remuneração é 8.000, se eu começar a buscar essa minha felicidade que custe 10.000, aí eu vou depois sofrer e não vou mais ser feliz, né? Eu vou passar algumas noites acordado. Então, e esse 2.000 que está negativo, eu vou ter que buscar um banco, isso aqui vai gerar um efeito dominó. Esse 2.000 vai se transformar em 4, 6, 8, 10 ou mais. Daqui a pouco a gente vê tanto que isso pode aumentar. Então, o ideal é que se nós ganhamos R$ 8.000, é que nós não passemos dessa linha, não ultrapasse dessa linha, né? Você recebe aqui os 8.000 e vai gastando aqui, que o gráfico vai andando, vai parar aqui nos 8.000, na abscissa aqui no lado da despesa, né? O ideal é o quê? O ideal se recebemos 8.000, é economizarmos 1.000 e ficarmos aqui como 7, né? Recebo 8, mas gasto 7. Porque eu vou gerando essa sensação de guardar, se preparar para o futuro e de começar a investir. Nunca ser imediatista, né? Ou seja, não vamos ficar aqui com a filosofia de que o momento é só o presente, né? Não vamos ter aquela filosofia dos famosos hips, né? Dos anos 80, 70. Então, temos sempre que pensar nesse futuro. Então, sempre ter em mente